Olá, meus queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Queridos, nesta oportunidade nós vamos ter aqui um diálogo com o apóstolo Paulo e nós vamos falar sobre casamento, certo? Eu quero de antemão dizer para vocês que não será a minha opinião. Eu não vou entrar nessa questão, tá certo? Sobre o casamento. Nós vamos tratar aqui sobre casamento e divórcio. Então, já quero lhe dizer que não vou emitir a minha opinião, mas eu vou repassar para vocês fielmente o que diz o apóstolo Paulo sobre a questão do casamento, do divórcio e do novo casamento, certo? Então, eu não sei como é que está a sua situação aí no seu casamento, não sei se você está bem ou se está mal, não sei. Nós vamos tratar sobre isso aqui, ok, querido? E nós vamos começar logo aqui fazendo a pergunta para o apóstolo Paulo, certo? Então vamos lá. Irmão Paulo, uma pessoa que é casada, ele pode se divorciar? Esta é a nossa pergunta para Paulo. Um casado, ele pode se divorciar? A mulher, ela pode deixar o marido? Vamos dizer que a mulher não está vivendo mais bem, descobriu que não gosta mais do marido, enfim, não está gostando mais, se apaixonou por outro e não está mais querendo ver com o marido. A pergunta para o apóstolo Paulo é: a mulher, ela pode deixar o marido? É lícito, biblicamente falando, a mulher ela pode se divorciar, deixar o marido e casar com outro e vice-versa. O marido, ele descobriu que não gosta mais da mulher, não está mais dando certo, não aguenta mais e de repente ele está querendo se divorciar de sua mulher. Ele, como é que é? O marido, ele pode ir lá no cartório, ele pode se divorciar da mulher, sendo que a mulher não deu nenhum motivo. A mulher não o traiu, a mulher faz de tudo para viver com ele. Vamos ver. E a situação é vice-versa, tanto para um lado como para o outro. Então não há nenhum motivo, simplesmente acabou, como diz a história, acabou o amor, acabou o sentimento, e aí os dois resolveram que, pelo menos um deles resolveu que não quer mais. Mas aí, quando chega essa situação, vamos perguntar aqui para Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer para nós: Paulo, a mulher ela pode se divorciar do seu marido sem motivo, sem nada? E o homem ele pode se divorciar da sua mulher e casar com outro sem ter problema? Então, para isso é que eu trouxe o apóstolo Paulo para responder para nós. Então, vamos aqui para Romanos capítulo 7. Olha o que Paulo vai dizer aqui, Romanos capítulo 7, eu vou ler dos versos 1 a 3. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for doutro marido, mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for doutro marido. Não sei se era esta a resposta que você queria, mas de acordo com o apóstolo Paulo, a mulher ela está presa ao marido enquanto ele viver. Enquanto o marido estiver vivo, de acordo com o apóstolo Paulo, a mulher ela não pode se separar de forma alguma do seu marido. Bom, essa é a opinião do apóstolo Paulo. Não vou entrar na questão. A minha opinião não interessa aqui. Por isso é que eu chamei o apóstolo Paulo aqui para nós conversarmos sobre este assunto. Então aqui você já está ouvindo a resposta do apóstolo Paulo. Nós perguntamos para ele se a mulher ela pode se divorciar do seu marido e se casar com outro, e vice-versa. Será que o homem pode também tomar a decisão de se divorciar do seu marido ou da sua esposa e se casar com outra? De acordo com a resposta de Paulo é não. Vou repetir mais uma vez o que Paulo diz. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei,
que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Agora, a partir do momento que um dos dois morre, diz Paulo que a mulher está livre. Se o marido morre, então a mulher está livre da lei do marido, está livre, totalmente livre, ela pode casar com quem ela quiser. Esta é a palavra do apóstolo Paulo. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido está livre da lei e assim não será adúltera se for de outro marido. Mas aí você, digamos que eu estou falando com você, você é uma cristã, aí você agora pode me perguntar, professor Nathaniel, mas eu já estou num segundo casamento. Eu casei o primeiro na igreja, mas não deu certo, e agora eu já estou no segundo casamento. Mas aí eu pergunto para você, o seu primeiro marido, ele morreu? Aí você vai dizer, não. E o que Paulo diz? Se o marido está vivo, o primeiro, você ainda está presa a ele. Se ele está vivo, você ainda está presa a ele. Professor, mas eu já estou divorciada, eu estou com outra. Bom, o parecer de Paulo, aqui ele está tratando da questão diante de Deus, né? Obviamente, então, mesmo que você esteja divorciada e casada com outro, mas se o seu primeiro está vivo, de acordo com o apóstolo Paulo, você está em adultério. E aquele que está casado com você está também em adultério. Essa é a opinião do apóstolo Paulo, não é a minha opinião. Vou ler mais uma vez. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido, ou se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Bom, esse é o parecer do apóstolo Paulo. Vamos aqui para 1 Coríntios 7. O que Paulo diz aqui? Ele vai tratar em outro expediente, em outra carta, sobre a questão. 1 Coríntios 7, 10 a 11. Vamos ler alguma coisa aqui. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Aqui é a opinião do Senhor, diz Paulo, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Bom, a posição aqui de Paulo continua a mesma, queridos. Que a mulher não deixe seu marido. Se, porém, ela deixar, mas eu não aguento mais este homem, pois você pode até deixar corporalmente, mas que fique sem se casar. É isso que Paulo diz aqui, Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor. E Paulo que está dizendo que é o mandamento do Senhor. Que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. É isso que o apóstolo Paulo tem a dizer para nós casados. Eu digo para nós porque eu também sou casado. Certo? É isso que o apóstolo Paulo tem a dizer para nós. Se eu quero me separar da minha mulher, eu posso me separar. Corporalmente falando, eu posso me separar. Mas eu não posso mais casar com outra enquanto ela viver. E vice-versa. Essa é a opinião do apóstolo Paulo. Certo, meus queridos? Vamos aqui para o versículo 39, do mesmo capítulo. Vamos lá. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. E Paulo ainda faz uma exigência. Você está livre para casar com quem você quiser, contanto que seja no Senhor. Ou seja, o que Paulo está deixando bem claro aqui? Seu marido morreu? O marido, sua esposa morreu? Pois você está livre para se casar
com quem você quiser, contanto que seja no Senhor, que seja crente. Vamos dizer, a recomendação de Paulo aqui é para crente. Então, o crente ficou viúvo, a irmã ficou viúva, a irmã pode se casar com quem quiser, contanto que seja crente, o irmão ou a irmã que seja crente no Senhor. Esta é a palavra do apóstolo Paulo. Agora vamos aqui. Vamos falar aqui dos obreiros. Obreiros, eles podem, vamos dizer, uma pessoa, ele pode dirigir uma igreja, ele já está no segundo casamento. Vamos dizer, o irmão foi casado, mas ele ficou viúvo, vamos dizer assim, e agora ele resolveu casar novamente. Ele pode dirigir uma igreja, ele pode ser um diácono, ele pode ser um presbítero, ele pode ser um pastor quando ele já está no segundo e quem sabe no terceiro casamento, ele pode. Vamos ver o que Paulo diz aqui, ó. 1 Timóteo 3:2. 1 Timóteo 3:2, o que diz aqui, ó. Começar do 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Agora, o que Paulo vai dizer? Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. O que ele está dizendo? Que tenha sido casado uma vez. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Por que eu sei que quando essa expressão ele está dizendo assim, ó, marido de uma mulher, ele está dizendo que seja casado apenas uma vez, que tenha sido casado uma vez? Por que eu sei? Exatamente porque essa recomendação ele dá para o oposto, para a mulher. Ó. 1 Timóteo 5:9, o que diz aqui? Ó. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Ou seja, para Paulo, só poderia ser considerada viúva para ser sustentada pela igreja se tivesse sido viúva, ou seja, se ela tivesse passado apenas por um casamento, ou seja, por um marido. Se ela já estivesse no segundo casamento, não era para ser considerada viúva. Ok? Então é por isso que eu sei que quando Paulo diz aqui, ó, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Quando ele diz marido de uma só mulher, ele está dizendo o seguinte: você deseja o episcopado, meu irmão? Você deseja crescer na igreja? Bom, eu estou dando aqui a opinião do apóstolo Paulo. Você deseja crescer na igreja? Você deseja ser um bispo? Você deseja ser um pastor? Sim, ok. Qual é a exigência de Paulo? Em quantos casamentos você já está? Ah, professor, eu já estou no segundo casamento. Não serve. De acordo com o apóstolo Paulo, se você já está no segundo casamento, não serve. Ah, professor, mas o meu primeiro casamento eu fui traído, eu levei chifre. A minha mulher me traiu e é por isso que eu deixei. Bom, Paulo ele não vai atrás das motivações. Ele aqui não vai trabalhar sobre a motivação que você está no segundo casamento. O que ele está dizendo aqui, se você já tem mais de um casamento, você não é apto para dirigir uma igreja. Você não é apto para ser um bispo. É isso que Paulo está dizendo. Ó. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, ou seja, que tenha sido casado uma só vez. Se ele está no segundo casamento, não interessa por que ele está no segundo, já não serve para ser um dirigente, para ser um bispo na igreja. Certo? Versículo 12, o que diz aqui? Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, suas próprias casas. A mesma recomendação é para os diáconos, que tenham apenas um casamento, que tenham passado apenas por um casamento. Professor, eu já sou casado a segunda vez, já estou casado a terceira vez, não deu certo com a primeira, não deu certo com a segunda, eu já estou no terceiro casamento. Eu posso ser diácono, de acordo com o apóstolo Paulo? Não. De acordo com o apóstolo Paulo,
você não serve para o episcopado, você não é apto para o diaconato. Por quê? Porque você já está no segundo casamento ou no terceiro casamento. Não dá certo. Não é um exemplo, não dá para tomar de conta do rebanho do Senhor. Esta é a posição do apóstolo Paulo, meu irmão. Bom, como eu já lhe falei, eu não estou dando aqui a minha opinião. Não é a minha opinião. A minha opinião aqui, nem me pergunte, a minha opinião não está em jogo, a minha opinião aqui não vale nada. Aqui é a opinião do apóstolo Paulo, certo? Deixa eu ver aqui. Aí vamos lá. Professor, eu sou casado com... Eu sou crente, mas eu casei com uma descrente, mas ela está me dando um trabalho tremendo. Eu não estou tendo paz, a gente vive em guerra direto. Eu acho até que a mão do Senhor está sobre mim, eu desobedeci, me deram muito conselho para não casar, mas eu me casei, mas hoje estou arrependido. Do que eu faço? Vamos lá ver o que Paulo diz aqui. 1 Coríntios 7, 12 e 17. Vamos ver qual é o conselho de Paulo. Vamos lá, né? Mas aos outros, digo eu, não Senhor, que é o parecer de Paulo, não do Senhor. Mas aos outros, digo eu, não Senhor. Se algum irmão tem uma mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se a mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, se o descrente decidir ir embora, não é irmão, o descrente decide se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à escravidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Bom, aqui talvez não ficou muito claro e você pode perguntar: ok, professor, a minha mulher ela é descrente e ela foi embora. Ela decidiu ir, eu não mandei. A gente estava vivendo já mal e ela foi embora. E aí o apóstolo Paulo diz que se o descrente quiser ir, vá e eu estou livre. E eu posso casar novamente. Meu irmão, agora que eu vou usar a expressão do apóstolo Paulo. Digo eu, aqui, não Paulo claramente, mas me parece que nesta situação aqui, está me parecendo que nesta situação, Paulo aqui sim, ele está liberando você para casar com outra pessoa. Porque você estava vivendo com uma descrente, você estava casado com uma descrente ou um descrente, e ele decidiu ir embora, não quer mais. Então você não está preso. Se ele foi embora, vamos dizer, tomou, sei lá, foi embora, não quis, pronto, você está livre, é o que Paulo está dizendo aqui, ó. Mas aos outros digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Dr. Russell Norman Champlin, ele entende se apartar-se como divorciar mesmo. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. Ok? Então, Dr. Russell Norman Champlin, ele entende se apartar-se como separar mesmo, legalmente como divorciar. E me parece que é isso que Paulo tem em mente. Então, neste caso aqui, o irmão ou a irmã que estava vivendo com um descrente e o descrente vai embora, lhe deixa, você está livre, sim, para se casar novamente. Pelo menos é isso que me parece que Paulo está dizendo aqui. Mas nesta situação, mas se dois irmãos, dois crentes, são casados, só com a morte de um dos dois é que estão livres para casar com outra pessoa e que seja no Senhor. Esta é a palavra do apóstolo Paulo, meu irmão.
Não sei se você gostou desta palavra, mas é isso o conselho que o apóstolo Paulo tem a dizer para nós, ok? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para tudo sempre. Amém.